Olá, dando continuidade ao nosso estudo sobre termodinâmica, hoje vamos estudar transformações termodinâmicas em gases, primeira lei da termodinâmica, página 96 a 101 do livro Didática de Física, tá? Quando há variação de volume, a área sob a curva pressão versus volume é numericamente igual ao modo do trabalho realizado pelo gás. O sinal é dado pela variação do volume, se aumenta é positivo e se diminui é negativo, tá? Então, a área que se forma aqui, ó, na figura, é o trabalho realizado pelo gás. Então, aqui é a pressão inicial e a pressão final. Então, percebe-se aqui que há um aumento, né? Então, positivo. Então, o trabalho aqui é positivo. E a área que se forma aqui, ó, é o trabalho realizado. A área que se formou aqui é um trapézio, está na matemática. Base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, está aqui, ó, completo. Tabela que indica as condições de calor, trabalho e energia interna de um gás ideal. Então é importante a gente analisar essa tabela aqui, porque a gente vai utilizar ela em alguns cálculos. Então, primeiro a gente tem que analisar ela. Então, calor. Receber calor significa, então, positivo, maior que zero. Realizar trabalho, então, positivo também. A energia interna aqui, ela aumenta, tá? Então, o que significa ceder calor? Cedeu tantos calorias, cedeu tantos calor. Então, aqui a gente tem que saber que a quantidade de calor, então, aqui é negativa, tá? O sinal negativo é importante para ela. Recebe trabalho, então, negativo também. E a energia interna aqui diminui. E quando a quantidade de calor for igual a zero, não troca calor, tá? Não realiza nem recebe trabalho. E a energia interna não varia nesse caso aqui. E quando o trabalho for igual a zero, se o trabalho for igual a zero, então a energia interna não varia, não realiza nem recebe trabalho e não troca calor. A primeira lei da termodinâmica, o princípio da conservação da energia aplicada à termodinâmica, o que torna possível prever comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica. Então, o enunciado da primeira lei da termodinâmica é esse, é o princípio da conservação da energia aplicada à termodinâmica, tá? A transformação isovolumétrica é a primeira lei da termodinâmica. Então, temos aqui, então, quando fala isovolumétrico, o volume não altera, tá? Então, o volume final ele é igual ao volume inicial. A variação da energia interna é igual à quantidade de calor e o trabalho aqui é igual a zero. Então, quando fala assim, num sistema isovolumétrico, então o trabalho é igual a zero, ok? Então, aqui um sistema positivo, tá? A pressão está aumentando e aqui a pressão está diminuindo. Então, sempre o trabalho sempre igual a zero. Na transformação isobárica, na isobárica temos pressão constante, tá? Então, a pressão final é igual à pressão inicial, porque ela não muda. O trabalho é a área da figura, tá? Ou pode ser calculado dessa forma aqui, ó. Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume, que é o volume final menos o volume inicial. Esse aqui é para o positivo, esse aqui é para o negativo, tá? Então está expandindo o positivo, está comprimindo com pressão negativa. Na isotérmica ou isoterma, tá? Quando fala isotérmica ou isoterma, a gente tem que lembrar que a quantidade de calor é igual à quantidade de trabalho, a variação da energia interna é igual a zero. Nesse caso aqui, o trabalho é positivo, tá? Por causa de uma expansão positiva. A quantidade de calor é igual à quantidade de trabalho e a expansão, aqui é uma compressão, tá? Diferente da expansão, então aqui o trabalho aqui, então, ele é negativo, tá? E para calcular aqui pressão e volume, então a gente vai usar essa mesma fórmula aqui da isotérmica. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, que é a pressão inicial vezes o volume inicial, pressão final vezes o volume final. Transformação adiabática é aquela que ocorre sem que haja transferência de calor entre o gás e o meio externo. Tá? Exemplo, um gás confinado num frasco de aerosol, a temperatura no interior não troca calor com o meio externo. Então, mesmo que esteja frio ali dentro, ela não troca calor com o meio externo. Pode ver, quando você balança, quando você agita um frasco de aerosol, você sente que ele começa a esfriar. Tá?
Ele está tentando trocar calor com o meio externo, mas não consegue. Tá? Então a temperatura vai permanecer constante ali dentro, por causa que o gás está em alta pressão. O gráfico da transformação adiabática é esse aqui. Então temos duas isotermas, né, que é esse lado aqui. Esse aqui é uma expansão, tá? A quantidade de calor é igual a zero para as adiabáticas. A variação da energia interna, que é igual é o contrário do trabalho, é negativo. Nesse caso aqui, o trabalho negativo. Para esse caso aqui, o trabalho é positivo. Nesse caso aqui, o trabalho é positivo. Tá? Nesse caso aqui, o trabalho é negativo, que é uma compressão, isso aqui é uma expansão. Vamos a um exemplo. O gráfico abaixo ele ilustra uma transformação termodinâmica em que 100 mols de gás ideal monoatômico ele expande o seu volume do estado A para o estado B e sua pressão vai de 3 vezes 10 à quinta para 6 vezes 10 à quinta. Esse à quinta aqui é em Newton por metro quadrado. E recebe do meio externo uma quantidade de calor de 1.800.000 joule. Os dados aqui, dado a constante 8 vezes 10 a 31 joule por mol Kelvin. Ele quer aqui que determine o trabalho realizado pelo gás, ele quer que determine também a variação da energia interna do gás e quer que determine também a temperatura do gás no estado A. Ele quer saber qual que é a temperatura aqui. Ó. Então vamos à resolução. O trabalho realizado pelo gás, né, nesse caso o trabalho é calculado pela área da figura aqui. Nesse caso temos a figura de um trapézio. Então sabemos que temos aqui a base maior, a base menor, a altura, né? Então usamos essa fórmula aqui, ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos tirar essas bases vezes 10 aqui, tá? Depois a gente vai colocar lá no final. Então substituindo aqui temos 6 de base maior, que é essa daqui, ó. A base menor vale 3. E a altura aqui, 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. Então é a altura. 3 mais 6, 9. 9 vezes 1, 9. 9 dividido por 2, 4,5 vezes 10 à quinta. Nós trouxemos de novo a base 10 à quinta para cá. Ou, substituindo, vai ficar 450.000 joule. Então, esse aqui é o trabalho realizado pelo gás. Então, vamos para a letra B. Na letra B diz a variação da energia interna do gás. Substituindo isso aqui, temos aquela forma que nós vimos na anterior. Quantidade de calor igual a trabalho mais ΔU, que é a energia interna. Então, a quantidade de calor, nós achamos, foi dado lá no início do problema, é de 1.800.000. O trabalho nós achamos ali naquela forma, 450.000. A gente tem que calcular, então, a energia interna do gás. Esse aqui está positivo, passa para cá negativo. Subtraindo os dois aqui, deu um valor de 1.350.000 joule, tá, para a energia interna, ou 1,35 vezes 10 a sexta joule, tá? Colocando em notação científica aqui. Na letra C, a temperatura do gás no estado A. Então, nesse ponto aqui, a gente vai procurar a temperatura neste ponto. Então, no estado A, temos pressão 3, né, que é aqui. O volume vale 1. O N vale 100 mols, tá? E a constante é de 8,31. Então, é só calcular a temperatura. Então, utilizando essa fórmula aqui, ó, PV igual a nRT, a gente vai calcular, então, a temperatura aqui no estado A. Então, temos a pressão no estado A, que vale 3. Temos o volume no estado A, vale 1. O número de mols e a constante já temos. Então, vamos só substituir os valores. A gente tem que pegar esse valor aqui, ó, e tirar ele da base 10. Então, 3 mais 5 zerinhos. Então, está aqui. Agora, é só multiplicar este com esse e esse com esse. Multiplicando, então, deu mais ou menos 300.000 e 831T. Está multiplicando, passa dividindo, né? Dividindo, então, deu um total de 361 Kelvin. Então, a temperatura aqui no estado A é de 361 Kelvin. Exemplo 2. Numa transformação isobárica sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joule e, em resposta, ele cede 4.000 joule de calor durante o mesmo intervalo de tempo. A variação da energia interna do sistema durante esse processo é de... Então, uma dessas respostas aqui, ó.
Então, primeiro, como a gente temos os dados aqui de realiza trabalho, cede calor, então a gente vai precisar dessa tabelinha aqui. Ó. Então, nessa tabela aqui a gente vai ser útil para a gente poder fazer os cálculos aqui. Então, o que temos aqui? Ó, realiza trabalho de 3.000 joules. Se realiza trabalho, então ele é positivo. Então, tem que colocar o sinal de mais aqui. Ó. Ele cede calor. Ceder calor, então está aqui. Ó. Ceder calor, então é negativo. Então, tem que colocar um sinal de negativo aqui. Então, nos dados temos ceder calor, negativo, realizar trabalho positivo. Então, estamos procurando, então, a energia interna. Então, a resolução aqui, para achar, então, utilizamos essa forma aqui. A quantidade de calor igual a trabalho mais ΔU, que é a energia interna. Então, a quantidade de calor já temos, menos 4.000. E o trabalho é positivo, então está aqui positivo. Então, aqui está, agora é só resolver aqui e achar a energia interna. Esse aqui está positivo, passa para cá negativo. Então, ficou menos 4.000, menos 3.000, igual a quantidade, a variação da energia interna. Menos 4.000, menos 3.000, ficou um total de menos 7.000. Então, a resposta aqui, então, menos 7.000 joule é a energia interna desse sistema. Então, no exemplo 3 diz, numa transformação isobárica sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joule e, em resposta, ele recebe 4.000 joules de calor durante um mesmo intervalo de tempo. A pergunta é, a variação da energia interna do sistema durante esse processo é de... Então, uma pergunta muito parecida com a anterior, mas o que lembre-se que aqui ele realiza trabalho positivo e aqui ele recebe 4.000 joules de calor. Então, utilizamos essa tabelinha de novo. Realizar trabalho positivo, né? Realizar trabalho. Receber 4.000 joules de calor. Receber calor positivo também. Então, temos dois sistemas positivos. Receber calor positivo, realizar trabalho positivo também. Utilizamos essa fórmula aqui, quantidade de calor igual a trabalho mais ΔU. Temos a quantidade de calor positiva e temos um trabalho positivo também. Este aqui está positivo, passa para cá negativo. Então, ficou 4.000 menos 3.000. Então, ficou uma variação da energia interna de 1.000 joule. Então, a resposta aqui já mudou. Positivo, 1.000 joule positivo aqui. Ó. Já mudou. Viu como é que tem que prestar atenção nessa tabela para você realizar o exercício corretamente. Exemplo 4. No processo isobárico indicado no gráfico abaixo, um gás perfeito ele recebe 4,2 joules de calor do ambiente. Assim, determina o trabalho e a variação da energia interna desse gás. Então, primeiro aqui, podemos calcular o trabalho, né, pela fórmula, pela área da figura aqui também, que é base vezes altura. Né? Base vezes altura. E podemos calcular também pela essa fórmula, pressão, variação do volume. Então, trabalho igual a pressão vezes a variação do volume. Temos o volume final menos o volume inicial. E temos a pressão aqui que vale 3. Então, aqui temos a pressão vale 3, 0,60 menos 0,20, 0,40. 3 vezes 0,40 deu 1,2 joule de trabalho. Tá? Então, para esse trabalho aqui, a gente já pode calcular então, a energia interna. Já temos o calor, né, quantidade de calor, e temos também o trabalho. Então, ficou forma, então, quantidade de calor igual a trabalho mais o ΔU, que é a variação da energia interna. Quantidade de calor 4,2, está aqui. O trabalho a gente já achou, 1,2, vem para cá. Esse aqui está positivo, vem para cá negativo. Então, ficou 4,2 menos 1,2. 4,2 menos 1,2, então deu uma variação de energia interna de 3 joule. Tá? Então, essa aqui é a resposta para esse exercício aqui. No exercício 5, ou exemplo 5, um gás ideal com 6 mols, né, ele recebe 6.000 joules de calor e realiza, né, uma transformação isotérmica. Então, aqui já está dizendo, é isotérmica. Segundo o gráfico pressão versus volume. E em seguida, a seguir, considere, então, 8,3 joule, né, mol Kelvin, a constante. Então, tem uma constante aqui de 8,3. Temos aqui, então, a quantidade de mols e temos a quantidade de calor. Ele quer o que, então? Calcule o X volume do gráfico. Ele quer saber o X aqui do volume. E calcule o trabalho. Ele quer saber se o gás realizou ou recebeu o trabalho. Tá?
Então, só de você olhar aqui, você já sabe uma dessas respostas. Então, primeira letra A aqui. Calcule o X volume do gráfico, tá? Então, temos o gráfico aqui, ele quer saber como calcular esse X volume aqui, ó. Para fazer isso, temos que usar para descobrir esse X aqui, temos que usar essa fórmula aqui, ó. P1 vezes V1, P2 vezes V2, que é a pressão inicial vezes volume inicial, pressão final vezes volume final. E como que a gente vai saber qual que é o volume final, qual é o volume inicial? Então, a gente vai olhar para esse gráfico aqui, ó. Olhando aqui temos pressão, olhamos aqui temos volume, já que é pressão por volume, né? Então, o volume final aqui é X, o volume inicial aqui é 20. Então, temos aqui a pressão inicial dele, a pressão inicial começou com 249 e a pressão final terminou com 83. O volume inicial aqui foi de 20 e o volume final aqui é X. Então, agora é só fazer o cálculo. Multiplica esse com esse, 249 vezes 20 deu 4.980. E 83x. Está multiplicando, passa a dividir. Então, ficou x igual a 4.980 dividido por 83. Então, x então, deu 60 metros cúbicos. Então, é aqui o volume final dele de 60 metros cúbicos. Achamos já a letra A. Então, vamos para a letra B. Na letra B diz, calcule o módulo do trabalho realizado. Lembre-se lá no início que eu falei para vocês que nas isotérmicas o trabalho ele é igual à quantidade de calor? Então, se o trabalho é igual à quantidade de calor, e ali no início disse que ele recebeu então, a quantidade de calor de 6.000 joule, então 6.000 joule de calor é igual a 6.000 joule de trabalho. Tá? Então, nas isotérmicas, lembre-se, isotérmica, quantidade de calor é igual à quantidade de trabalho. Então, não precisa de cálculo, tá? Só lançar ele aqui e pronto. Na letra C, ele diz, o gás realizou ou recebeu trabalho? Para responder essa pergunta aqui, você vai ter que olhar para o gráfico. Olhando para o gráfico, temos, ele é uma expansão. Então, como ele é uma expansão, então o gás realizou o trabalho. Tá? Realizou o trabalho. Então, é positivo. Se fosse ao contrário, se a setinha estivesse ao contrário para cá, uma expansão, quer dizer, uma compressão, então seria negativo, porque o gás ia receber, não ia realizar. Portanto, então ele realizou o trabalho, porque é uma expansão. Então, essas são as respostas para vocês. Prestar muita atenção nos enunciados, prestar muita atenção no que pede, tá, os exercícios, é importante, tá? Para tudo. Então é isso, pessoal. É isso que eu tenho para vocês. Se precisar de ajuda, estamos aí, tá? Fique com Deus. Tchau.